Olá, pessoal. Fizemos uma pesquisa sobre o tema que mais tem sido abordado, que mais tem aparecido nas provas do Enem, desde o seu início. E verificamos que um tema presente quase todos os anos, ou em alguns anos, tem sido Guerra Fria. Sendo assim, a nossa aula de hoje é sobre a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, antes que a guerra terminasse, já começaram a aparecer rusgas, divergências em relação de como o mundo ficaria no pós-guerra. A Guerra Fria, ela começa em 1947. E você poderá perguntar, o que foi a Guerra Fria? O que causou a Guerra Fria? Primeiro, vamos responder o que foi a Guerra Fria. Uma série de conflitos ideológicos, políticos, econômicos e indiretamente militares entre as duas superpotências do pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética. Mas o que causou a Guerra Fria? Eis algumas explicações. Os Estados Unidos lideravam o bloco dos países capitalistas. Por outro lado, a União Soviética liderava o bloco dos países socialistas. São dois sistemas econômicos e sociais bem diferentes. Os norte-americanos temiam a expansão do socialismo, o expansionismo soviético. À medida que os soviéticos foram derrotando os alemães, eles foram expulsando os nazistas da Polônia, da Hungria, da Bulgária, enfim, dos países do leste europeu, e foram fazendo com que governos pró-soviéticos fossem instalados nestes países. Na visão de Stalin, a União Soviética precisava de uma zona de segurança. E na Conferência de Yalta, o Roosevelt concordara com esta posição do Stalin. Hostilidade em relação à União Soviética. Nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, muitos temiam que a União Soviética se expandisse por toda a Europa. E na visão liberal-democrata, instaurasse regimes totalitários, como estava fazendo no leste europeu. O que foi a doutrina Truman? O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que substituíra Roosevelt, que falecera em abril de 1945, perante o Congresso, ele prometeu conter a expansão do comunismo. Didaticamente, podemos dizer que a doutrina Truman visava a contenção do comunismo, usando todos os meios. Uma das questões que vieram à tona, a crise econômica e social que viviam certos países europeus. E para isto, o Plano Marshall. O Plano Marshall consistiu num pacote de ajuda aos países europeus arrasados pela guerra. O general George Marshall era secretário de Estado, e a partir de 1948, os norte-americanos começaram a aplicar
O plano fora concebido em 47. Enormes quantias na Grã-Bretanha, na França, na Itália. Resumidamente, o Plano Marshall consistia num pacote de pouco mais de 13 bilhões de dólares, o equivalente hoje a um pouco mais de 500 bilhões de dólares. A ajuda foi oferecida também aos países do leste europeu. A União Soviética não permitiu que esses países aceitassem a ajuda. Apenas um país socialista recebeu a ajuda. Foi a Iugoslávia. Então nós vamos ter dois blocos. O bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela União Soviética. A doutrina Truman, o plano Marshall. E no plano militar, em 1949, os norte-americanos criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países que faziam parte da OTAN, em caso de um ser agredido, os demais também se envolveriam. Mas é óbvio que o papel hegemônico dos Estados Unidos, tanto no plano econômico quanto no plano militar, é que se fazia sentir. O Cominform. Stalin criou este burô comunista de informações, na verdade uma organização que visava controlar os países satélites. Participava também o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Italiano. Não bastava ser comunista, era necessário ser comunista no estilo soviético, mais precisamente no sentido stalinista. O Pacto de Varsóvia foi a aliança militar criada pela União Soviética como uma resposta à OTAN. E o Comecon. O Comecon foi, entre aspas, o Plano Marshall soviético, um conselho de assistência econômica e ajuda mútua entre os países do bloco socialista. Dois aspectos importantíssimos que devemos considerar quando estudamos a Guerra Fria: a corrida armamentista e a corrida espacial. Porém, não devemos esquecer que a corrida espacial estava atrelada à corrida armamentista. Em 1945, apenas os Estados Unidos possuíam armas nucleares. Eles acreditavam que a União Soviética demoraria uns 20 anos, talvez, para ter também armas nucleares. Mas em 1949, os soviéticos fizeram um teste bem-sucedido com uma arma nuclear. A grande pergunta era: como eles queimaram etapas? Hoje nós podemos dizer que os soviéticos vinham pesquisando há bastante tempo, que tiveram a ajuda de cientistas ocidentais que passaram informações para os soviéticos. E isto vai gerar nos Estados Unidos um clima de insegurança, o medo vermelho, que desembocou, infelizmente, no macartismo. Em 52, os norte-americanos fizeram um teste com uma bomba de hidrogênio. Não deu tempo nem de comemorar. Os soviéticos também fizeram um teste em 1953. Os Estados Unidos, porém, tinham a superioridade aérea. Mas essa superioridade começou a ser questionada quando os soviéticos colocaram o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik. Veja bem, a corrida espacial esteve atrelada à corrida armamentista, pois se os soviéticos tinham a capacidade de colocar um satélite artificial no espaço, em vez do satélite, poderiam colocar no foguete uma bomba e lançar contra o território inimigo.
Os norte-americanos colocaram o primeiro satélite artificial deles em 58, o Explorer. Você não precisa se preocupar com detalhes da corrida espacial, mas é importante que você relacione a corrida espacial com a corrida armamentista. Agora, alguns episódios da Guerra Fria. Em nenhum momento nós tivemos um enfrentamento direto entre norte-americanos e soviéticos. Se não vejamos a divisão da Alemanha. Ao final da Segunda Guerra, a Alemanha estava dividida em áreas de ocupação. Pela Conferência de Potsdam, foi decidido que a Alemanha seria dividida. Além disso, os alemães teriam que pagar indenizações e os principais líderes do regime nazista deveriam ser julgados, como de fato foram julgados em Nuremberg. Em 1949, nós vamos ter a concretização dessa divisão. De um lado, a República Federal da Alemanha, ligada aos Estados Unidos, seguindo o modelo capitalista, e do outro lado, a República Democrática da Alemanha, ligada à União Soviética, seguindo o modelo socialista. Inclusive, tivemos a divisão de Berlim, em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A Guerra da Coreia. A Coreia esteve sob ocupação japonesa até 1945. Quando os japoneses foram expulsos, a Coreia acabou ficando dividida na altura do paralelo 38. A Coreia do Norte, aliada da União Soviética, vai ser governada por Kim Il-sung, enquanto que a Coreia do Sul, governada pelo Syngman Rhee, vai ser aliada dos Estados Unidos. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. A ONU condenou, a Organização das Nações Unidas condenou a agressão norte-coreana. E tropas da ONU, majoritariamente constituída por soldados norte-americanos, inclusive sob o comando do general Douglas MacArthur, intervieram na guerra. E a Coreia do Sul foi libertada. A Coreia do Norte foi invadida, mas a China entrou na guerra do lado dos norte-coreanos. A guerra acabou se equilibrando e em 1953 houve um armistício sem que nenhuma das duas fosse a vencedora. É importante você observar que os soviéticos não intervieram diretamente na Guerra da Coreia, mas usaram aliados, no caso a Coreia do Norte e também a China. A Guerra do Vietnã. O Vietnã era uma colônia da França. Os franceses foram derrotados em 1954. Só que o Vietnã, a exemplo do que ocorrera com a Coreia, foi dividido. O Vietnã do Norte com um regime pró-soviéticos e o Vietnã do Sul com um regime pró-Estados Unidos. No Vietnã do Sul, começaram a pipocar guerrilhas comunistas, os Vietcongs. O governo do Vietnã do Sul não conseguia controlar estas guerrilhas, apesar do apoio em armas, apoio financeiro, inclusive com assessores militares norte-americanos. Em 1965, o presidente Johnson enviou tropas para o Vietnã. No início, a opinião pública apoiou, mas na medida que a imprensa mostrava as atrocidades da guerra e mais jovens pereciam, a opinião pública começou a mudar de lado e gigantescas manifestações exigiam a retirada das tropas estadunidenses do Vietnã. Mais tarde, o presidente Richard Nixon, depois de tentar enfraquecer o Vietnã do Norte com gigantescos bombardeios, retira as tropas norte-americanas do Vietnã. A Guerra do Vietnã tornou-se um trauma para os norte-americanos, pois eles não ganharam
e muitos não entendiam direito por que tantas pessoas morriam, qual era a causa em questão, e tivemos na Guerra do Vietnã o uso do napalm, do agente laranja, enfim, foi uma guerra onde milhões de vietnamitas, em torno de 1.500.000, 2 milhões, morreram. A crise dos mísseis em Cuba. Cuba passara por uma revolução. Guerrilheiros comandados por Fidel Castro derrubaram o regime corrupto e ditatorial de Fulgêncio Batista. A princípio, a Revolução Cubana era uma revolução nacionalista, mas os desentendimentos com os Estados Unidos levaram Fidel a estabelecer uma relação cada vez mais estreita com a União Soviética e a anunciar que Cuba se tornara uma nação socialista. Elementos anticastristas, treinados pela CIA, tentaram derrubar Fidel em 61, desembarcando na praia Giron, na Baía dos Porcos, mas acabaram vencidos. Em outubro de 62, um avião espião norte-americano fotografou plataformas que os soviéticos estavam instalando em Cuba para mísseis nucleares. A reação do presidente Kennedy foi imediata. Um bloqueio naval à ilha. O problema é que uma esquadra soviética protegida por submarinos nucleares se aproximava do Mar do Caribe. Houve, felizmente, um entendimento entre Kennedy e Khrushchev. Os soviéticos retiraram os mísseis, o bloqueio naval foi levantado, os norte-americanos se comprometeram em não mais patrocinar invasões a Cuba e ainda retiraram mísseis instalados na Turquia e apontados contra o território soviético. O Afeganistão, um país da Ásia Central, de grande importância estratégica à época da Guerra Fria, fazendo divisas com repúblicas soviéticas, com a China, estando próximo da Índia, do Paquistão. Em 1978, um regime pró-soviéticos foi instalado no Afeganistão. Mas este regime sofria uma dura oposição do clero islâmico e de amplos setores da sociedade afegã. Diversos grupos se uniram para derrubar este governo. À medida que os soviéticos viram que esse governo ia cair, intervieram. Em outras palavras, invadiram o Afeganistão e vão enfrentar a resistência dos mujahedins, que eram financiados pela Arábia Saudita, que recebiam apoio logístico do Paquistão e, claro, armas e treinamento dos Estados Unidos. O Afeganistão foi uma espécie de Vietnã da União Soviética. Os soviéticos sofreram uma série de reveses e há autores que dizem que o fracasso no Afeganistão contribuiu, em parte, para a derrocada e, consequentemente, o fim da União Soviética. A Guerra Fria, ela atingiu os esportes. Por exemplo, em 1980, os norte-americanos e seus aliados boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou. Os soviéticos deram o troco, boicotando os Jogos Olímpicos de Los Angeles. No cinema, os filmes produzidos nos Estados Unidos, filmes de espionagem, normalmente o sujeito que trabalhava para a KGB representava o mal, o da CIA, do FBI, o bem, e no final o mundo livre acabava triunfando. Brezhnev e Nixon procuraram, através de uma distensão, diminuir um pouco a corrida armamentista. O presidente Reagan, por exemplo, ele reaqueceu a Guerra Fria, chamando a União Soviética de Império do Mal. Mas com Mikhail Gorbachev, com a sua glasnost, com sua perestroika, a Guerra Fria começou a perder força.
com a queda do Muro de Berlim, aliás, o Muro de Berlim que foi um dos símbolos da Guerra Fria, construído em 1961 pelo governo da Alemanha Oriental para impedir que mão de obra qualificada passasse de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, vai cair em 1989. Evidentemente, houve um acordo, pois os soviéticos tinham 300 mil homens na Alemanha Oriental. Se não houvesse o acordo, o muro não teria caído e nem a Alemanha teria sido reunificada no ano de 1990. Com o fracasso da perestroika, com a glasnost, houve uma implosão de protestos que culminaram na renúncia de Mikhail Gorbachev em dezembro de 1991 e, consequentemente, o fim da União Soviética. A Guerra Fria e o Brasil. Em 1945, o Partido Comunista foi colocado na legalidade. Inclusive, Edo Fiuza foi o candidato à presidência da República pelo Partido Comunista. Para a Assembleia Nacional Constituinte, foram eleitos deputados comunistas e um senador, Luiz Carlos Prestes. Com a Guerra Fria, o Partido Comunista foi colocado novamente na ilegalidade. E em 1948, os parlamentares eleitos pela legenda comunista acabaram tendo seus mandatos cassados. Hoje, existem provas que houve a participação dos Estados Unidos no golpe que derrubou o presidente João Goulart. Com a Revolução Cubana, os norte-americanos eles temiam pela cubanização do continente e muitas vezes confundiam movimentos reformistas com movimentos comunistas. E todos os regimes que porventura procurassem realizar reformas, mesmo que superficiais, eram vistos como regimes perigosos. Um outro pecado que era altamente condenado pelos norte-americanos era uma política externa independente. Observem que 3 presidentes brasileiros que procuraram, de uma certa maneira, combater o imperialismo, ainda de forma muito tímida, e que procuraram desenvolver políticas externas mais independentes, por outras razões também, tiveram finais melancólicos. O caso de Vargas foi levado ao suicídio, Jânio renunciou e Goulart foi derrubado. A Guerra Fria, ela procurava mostrar o mundo preto e branco. Estados Unidos, o bem, União Soviética, o mal. Claro que no bloco soviético era o inverso. Hoje a gente sabe que não era nem bem uma coisa, nem bem outras. E a Guerra Fria teve consequências nefastas, especialmente para a América Latina. No Chile, por exemplo, o governo democrático de Salvador Allende foi derrubado por um sangrento golpe militar apoiado pelos Estados Unidos e liderado pelo general Augusto Pinochet. Vamos agora fazer alguns testes, alguns testes que caíram no Enem. Vejamos. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em 2 metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi sob um padrão único pela situação peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O texto do Eric Hobsbawm, a obra A Era dos Extremos. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Veja bem, a Guerra Fria aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então esta devemos descartá-la. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Que países socialistas do sul do globo? Então, totalmente incorretas.
Choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética stalinista durante os anos 30. Já dissemos que a Guerra Fria aconteceu depois da Segunda Guerra, portanto, completamente incorretas. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. E a letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Uma questão bem fácil, né? Então a resposta correta é a letra E. Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o que tratava da moeda única europeia. Leia a notícia destacada a seguir. O nascimento do euro, a moeda única a ser adotada por 11 países europeus a partir de 10 de janeiro, é possivelmente a mais importante deste continente nos últimos 10 anos, que assistiu à derrubada do Muro de Berlim, à reunificação das Alemanhas, à libertação dos países da Cortina de Ferro e ao fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a desmontagem de estruturas do passado, o euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da vitalidade da sociedade europeia. A Euroland, região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB, Produto Interno Bruto, equivalente a quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores e responde por cerca de 20% do comércio internacional. Com este cacife, o euro vai disputar com o dólar a condição de moeda hegemônica. A matéria refere-se à desmontagem das estruturas do passado, que pode ser entendida como o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos opostos. A inserção de alguns países do leste europeu em organismos supranacionais com o intuito de exercer o controle ideológico no mundo. A crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia, levando à polarização ideológica da antiga União Soviética. A confrontação dos modelos socialistas e capitalistas para deter o processo de unificação das duas Alemanhas. A prosperidade das economias capitalistas e socialistas. A resposta correta é a letra A. Por quê? Porque houve a desmontagem daquele mundo que existira durante a Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos opostos. Vamos para a seguinte. A ordem geopolítica bipolar, que se desagregou quase que totalmente nos últimos anos, cedeu lugar a uma nova ordem multipolar, sem polos ou centros de decisão, monopolar, neonazista ou apolítica. No pós-Guerra Fria, nós hoje temos um mundo multipolar. Evidentemente, os Estados Unidos continua sendo uma potência econômica, militar. Mas nós temos, no cenário mundial, países que estão se tornando cada vez mais importantes, como a China, como a Alemanha, o Japão, a Rússia tem se recuperado, o próprio Canadá. Então nós temos um mundo hoje, porque não o Brasil, a Índia, né? Um mundo multipolar. Só que a ONU ainda está organizada nos moldes do final da Guerra Fria. É urgente que tenhamos uma nova estrutura de organização da ONU, porque os 5 países que detêm o poder de veto no Conselho de Segurança são ainda os 5
vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. França e Grã-Bretanha não têm hoje a mesma importância econômica de um Japão, de uma Alemanha, e a importância regional e econômica de uma Índia e, por que não, de um Brasil. Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos, 1945. Vários países têm, isoladamente, capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. Montar o seu sistema de defesa é um direito de todas as nações, mas um ato irresponsável ou um descuido pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas regiões. A não proliferação de armas nucleares é importante. No primeiro domingo de junho de 98, Índia e Paquistão rejeitaram a condenação da ONU, decorrente da explosão de bombas atômicas pelos dois países, a título de teste nuclear, e comemoradas com festas, especialmente no Paquistão. O governo paquistanês, país que possui maioria da população muçulmana, considerou que a condenação não levou em conta o motivo da disputa, o território de Caxemira, pela qual já se travaram 3 guerras desde sua independência, em 1947 do Império Britânico, que tinha o subcontinente indiano como colônia. 2/3 da região de maioria muçulmana pertencem à Índia e 1/3 ao Paquistão. Sobre o tempo e os argumentos, podemos dizer que a bomba atômica não existia no mundo antes de o Paquistão existir como país. Está incorreta, porque a bomba atômica é de 45. A divisão da Índia foi em 47. Portanto, quando o Paquistão surgiu, já tínhamos armas nucleares. A força não tem sido usada para tentar resolver os problemas entre Índia e Paquistão. Você pode observar que o texto, ele te dá esta informação. Já tivemos 3 guerras entre Índia e Paquistão. Caxemira tornou-se um país independente em 1947. A resposta também está no texto. 1/3 da Caxemira ficou com o Paquistão e 2/3 com a Índia. Os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas pela força. Diferentemente do século anterior, no início do século XX, o Império Britânico não tinha mais expressão mundial. A questão é sobre o Império Britânico, e o Império Britânico tinha, sim, uma grande expressão mundial no começo do século XX. Qual é a resposta correta? É a letra D, que diz: os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas pela força. E perigosa por quê? Porque esses países hoje possuem armas nucleares. Então é isto. Até uma próxima oportunidade. Até lá.